O craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Então aqui nós temos a equação, né? Então a gente inicia com o hexano no estado gasoso, aí eu vou ter um equilíbrio químico que vai ser estabelecido com dois outros compostos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 carbonos, que é o butano, e aqui eu vou ter 2 carbonos com ligação dupla, né? Aqui nós temos o eteno, e o ΔH dessa reação é o que? É maior do que zero, tá? Aí a parada toda é, em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. E após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão inicial, né? Que era P1. Então vamos lá, galera. Aqui a gente está trabalhando, até nesse momento, tá, pessoal? Até esse momento de leitura, não sei se você já está reparando que a gente está trabalhando com uma questão que é um equilíbrio químico, e eu vou trabalhar com um fator para poder deslocar esse equilíbrio químico. Então, o que a gente aprende quando estuda o fator temperatura? Que quando você tem um equilíbrio químico, o aumento da temperatura, né, que foi o que aconteceu, você aumentou a temperatura, o deslocamento do equilíbrio vai acontecer no sentido da reação endotérmica, tá? E eu não sei se você está reparando que o ΔH dessa reação aqui, no sentido da reação direta, é justamente o que? Endotérmico. Por quê? Porque o ΔH é maior do que zero, então é positivo, é endotérmico. Então, nesse caso, o que o texto está me falando é que após as 6 horas, o que eu tenho? Eu tenho um deslocamento da reação para a direita no sentido de formação dos produtos e, consequentemente, né, se eu estou formando mais produto, eu estou consumindo mais do reagente que é o hexano. E aí, eu vou até dar uma pausa aqui na leitura da questão aqui, porque eu quero ir direto para a pergunta que é assim, olha, a variação da concentração de hexano no meio reacional ao longo do experimento está representada em quê? E aí, nos gráficos que a questão dá, não sei se você está reparando que no eixo X você tem o tempo expresso em horas, então o tempo vai estar passando. Então aqui é um momento importante, 12 horas provavelmente vai ser um tempo importante também, que a gente ainda não chegou, e 0 horas, que também é importante, né, que eu vou estar iniciando o experimento. Aí qual é a parada? Não sei se você está vendo que em todas as alternativas, né, todas as alternativas você começa com uma quantidade do hexano, isso em todos os gráficos, tá? Você no tempo 0 começa com uma quantidade do hexano e para todos eles você tem uma queda até você dar uma estabilizada. O que essa queda com estabilizada significa? Significa que a reação foi consumindo hexano, então se está consumindo, a concentração dele está caindo, e nesse momento que ficou estável, né? Nesse momento aqui que todos os gráficos apresentam, tá vendo? Todos os gráficos apresentam o momento que ficou estável. Isso daqui está significando que a reação entrou em estado de equilíbrio. E aí não sei se você está reparando que justamente para todos os gráficos, quando dá o tempo de 6 horas, alguma coisa está acontecendo, tá? Então quando chega no tempo de 6 horas, alguma coisa aconteceu e aquele estado de equilíbrio foi alterado. E por que o estado de equilíbrio foi alterado? Justamente pelo fato que você aumentou a temperatura. Então pensa comigo, se o aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico e a gente sabe que o sentido endotérmico é para a direita, então você deve estar reparando que eu vou pegar a quantidade que eu tenho do hexano no equilíbrio e vou estar tirando para poder formar os produtos. Então o que o gráfico tem que apresentar? Se eu estou tirando do reagente para formar mais os produtos, no tempo de 6 horas, o aumento da temperatura tem que reduzir a concentração do hexano. Então isso acontece no A, acontece no B, aí olha só o que acontece aqui no C. No C está aumentando, então o C está errado, então não pode ser a letra C, tá? E aí na letra D acontece a mesma coisa, você aumentou a temperatura, ao invés de reduzir a
aquela concentração porque você está consumindo mais dele, aqui está dizendo que está aumentando o hexano, está errado. Então a letra D não pode. Então a gente já eliminou duas alternativas. Agora, então vamos voltar à leitura da questão que diz o seguinte, olha, finalmente após 12 horas, ou seja, no segundo tempo, a pressão foi elevada para P2, então você aumentou a pressão, e a temperatura foi mantida em T2. Então o que acontece, galera? Como que a gente vai chegar agora na resposta? A gente precisa pensar no fator de pressão. Então quando você está trabalhando com o fator pressão, você desloca para o lado, né, quando você aumenta, obviamente. Então quando você aumenta a pressão, você vai deslocar para o lado que tem menos mols de gases. E aí a gente olha para a equação. A equação diz que do lado esquerdo tem 1 mol, tá? Lembrando, galera, quando eu digo que o lado esquerdo tem 1 mol, eu estou pensando simplesmente na equação, não o que está tendo lá no experimento e tal. Então no lado reagentes eu tenho 1 mol de gás, tá? Tem que estar no estado gasoso, tá todo mundo aqui no estado gasoso. E no lado direito da reação eu tenho 2 mols de gases. Então o que a regra diz? Que quando você aumenta a pressão, você desloca para o lado que tem menos mols de gases, o lado da contração de volume. Então nesse caso deslocaria para a esquerda, no sentido de formar mais reagente. Se eu estou formando mais do reagente, o que a gente espera? A gente espera que a concentração do hexano aumente o que está acontecendo no A, porque, mais uma vez, se eu estou deslocando para a esquerda, eu formo mais do reagente, e o gráfico marca o reagente. Então, por isso que aqui em 12 horas a concentração aumentou, tá vendo? No B, a concentração diminuiu ainda, o que quer dizer que estaria deslocando para a direita, o que não é a verdade, tá? Então, a letra A é a alternativa correta dessa questão, tá? Eu acabei não falando do momento entre 6 e 12 horas que está estável. Isso daqui é porque a reação entrou novamente em equilíbrio e depois de 12 horas ficou estável novamente porque a reação alcançou um outro estado de equilíbrio, tá? Então a letra A, a alternativa correta dessa questão.